colocar aqui para gravar. Então, pessoal, para vocês entenderem, boa noite para todo mundo que está chegando. É uma honra e uma alegria ter vocês aqui com a gente, aqui dentro da Medicina Simbólica, para falar de sonhos, né? Como eu estava comentando, sonhos para nós aqui são parte crucial, parte crítica do nosso trabalho. Por quê? Porque eles têm as respostas. A gente sabe disso, a gente trabalha com isso, a gente se aprofunda nisso todos os dias. E a partir do momento que eu comecei a compreender isso na minha própria vida e transformar a minha vida, eu consegui entender uma conexão que lá atrás Jung, Marie von Franz e outros psicanalistas já tinham entendido e trazido para a psique, né? Só que por muitos anos isso ficou escanteado, né? Ladeado. E aí as pessoas ficam presas na alopatia, eternamente. Elas ficam presas ali no concreto, elas ficam presas na medicina tradicional, pura e simplesmente, né? Aí, ó, a Evelyn já mandou aqui, ó. Lembrando aqui que outro dia eu sonhei com um homem vestido de branco e vela vermelha. Era mentira. Gente, acontece, viu? Começando a falar, né? Acontece, tá? Eu mesmo comigo também já aconteceu com várias mentoradas e mulheres que estão no Dreams Sessions, né? O nosso grupo de discussão de sonhos. Muitas vezes acontece isso. A gente não sabe com quem a gente está sonhando e quando a gente vai ver, é uma entidade que aparece pra gente mesmo, tá? E o que isso significa na psique? Já começando a falar, então, aqui um pouquinho, entendeu? Eu quero que vocês me mandem. Quem tem sonho aqui, gente, no Zoom, pode mandar no chat já, tá? Que a gente já vai conversar, já vai ir trabalhando algumas figuras, tá? Aqui também, tá, pessoal? Aqui podem mandar. Então, o que acontece? Quando a gente sonha com isso, isso nos traz o ponto de apoio de usar a energia desta entidade. Usar a arquetípica daquela entidade a nosso favor, tá? Ou para um contexto, alguma situação, alguma coisa que pode estar acontecendo na nossa vida e que a gente às vezes está meio enliado, meio enredado, tá? Então a partir do momento que a gente estuda isso, a gente consegue compreender que não se trata da figura concreta daquela entidade, daquela pessoa, né, daquilo que representa na psique. Isso se trata de uma energia de arquetípica, tá? É disso que se trata. Gente, quem tá aqui na live, ó, manda um avião aí pra galera, alguém que sonha, alguém que tem interesse nesse tema, manda pro povo aí pra gente conversar, tá? Ó, a Mônica já mandou um outro aqui também. Mas vamos fazer o seguinte, vão mandando sonhos aqui, que eu vou que eu vou ir trabalhando com alguns, tá? Mas eu quero trazer para vocês. Cris, tudo bom? Boa noite, Mônica, tudo bem? Mas eu quero trazer para vocês, ó, 3 vezes com a Terra sendo tomada por outros seres e muitas bombas. Ó, é a própria psique, né, gente? Isso aí é questão interna, da psique mesmo, conflito interno, a gente tem que entender um pouquinho melhor o contexto. Hoje nós vamos falar sobre isso. Por que a gente tem que entender melhor e por que muitas vezes não adianta a gente ficar, primeiro, embotando isso, cortando esse canal de comunicação, isso é pior para nós, tá? O inconsciente, ele trabalha com essas informações, ele nos dá as respostas nessas informações. A questão é que a gente não sabe entender a simbologia disso, e aí a gente fica meio perdido, fica meio à deriva, né? E o que acontece? Pelo fato dele tentar se comunicar e não conseguir esse ponto de intersecção, ele começa a trazer para a matéria, ele começa a trazer aqui para 3D para a gente, né? Então aí isso vem em sincronicidades, coisas que vamos dizer, aparecem com frequência para você, né? Já vou explicar melhor também. E se não, em sintomas, né? E é onde a gente começa o nosso trabalho. O trabalho da medicina simbólica, ele começa do final, ele começa dos sintomas, e a partir daqueles sintomas a gente entende o que aquilo significa, entende essa simbologia, e aí, de repente, quando a gente está na ambiência certa, quando a gente tem mais pessoas que entendem isso, acreditam nisso, estudam isso, discutem isso, o teu inconsciente ele vai sendo alimentado com esse material. E isso aí é maravilhoso, porque isso potencializa o seu poder de resposta. Poder de resposta do inconsciente. Ou seja, poder de resposta do inconsciente para você, e logo, se você sabe utilizar isso aqui na matéria, melhor para você, né? Lógico. É o teu eu superior, quer dizer, o teu eu ali, né, mais tunado, que já passou pelo perrengue, que tá te dando uma resposta que ele já vivenciou. E aí, quando a gente não escuta isso, a gente fica preso naquela rodinha do hamster. Por isso que ontem eu fiz uma questão de trazer algo bem enfático, no sentido sequencial do tipo, às vezes a gente está preso, às vezes a gente está acorrentado a um determinado momento da nossa vida. E a gente
não entende, primeiro, para que isso está acontecendo, e segundo, como eu saio disso. Entenda, o inconsciente traz as respostas para nós. A gente aqui é só um canal, isso vem através de vocês. Qual é o nosso papel aqui? Ajudar a traduzir essa linguagem para que você possa entender as respostas e aí sim aplicar aqui no nosso cotidiano, né? Quem é mentorada, quem é aluna nossa, vai poder dizer depois também, né? Quem tá por aí, ó, se quiserem também colocar, falar, porque assim, a diferença que isso faz para você conduzir a tua vida depois, não dá nem para falar, gente. É o tamanho da libertação e cura que isso traz, tá? Então, não é à toa que a gente usa isso como um dos pilares dentro do nosso atendimento da medicina simbólica, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para quem tá aqui, ó, alguém mandou aqui uma, deixa eu ver aqui, ó. Mandaram a Mônica, ó. Passou que eu estava perdendo a visão do olho esquerdo. Ah, foi você que mandou o sonho na caixinha. Então, né? Mas é um sonho, é um sonho. É um sonho, foi um sonho. Então veja, é aquela história. O olho, né? O olho é a janela da alma. É como a gente se vê e como o mundo vê a gente, né? E o lado esquerdo fala do sutil, falando da simbologia, né? Então, como é que isso está entrando em você e o que você está percebendo no mundo em relação ao sutil? Será que não está precisando clarear um pouco isso? Será que não está precisando, né? Entre aspas, aqui, tratar um pouco isso, né? Para poder ampliar essa visão, né? Lembra que Odin deu o olho dele, né? Odin deu o olho dele para ter a sabedoria das runas. Para ele ter a sabedoria completa, né? Odin da mitologia nórdica, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu vou falando para vocês aqui no Insta, pessoal. Como é que a gente está trabalhando, o que a gente trouxe aqui, né? Então, gente, é assim, partindo do pressuposto que os sonhos, eles são canais diretos do nosso self com a gente, né? Eles já nos trazem a resposta. Então, a gente já sabe, olha, alguém sonhou outra coisa aqui, ó. Sonhei andando na praia e um afogado estava entre a praia e as ondas. Um afogado homem, Silvia, masculino, né? Se afogou no próprio inconsciente, né? A água representa, né, o próprio inconsciente, tá? Tem que entender melhor o contexto. Já vamos, depois a gente discute. Deixa eu trazer um pouquinho da parte teórica e a gente vai trazer para vocês depois um pouco das interpretações, tá? Então, os sonhos, eles já nos dão a resposta. É a gente que muitas vezes não entende, né, a conexão daquilo ali, tá? E esse é o ponto. O ponto é que daí a gente fica, né, vendido, né, gente? Vamos combinar? A gente fica vendido, né? Porque a gente não sabe o que aquilo significa, de fato, e aí a gente não consegue responder na matéria de maneira apropriada, né? Isso começou, então, só para vocês entenderem, com o Jung, né, que desenvolveu os conceitos fundamentais do inconsciente, consciente coletivo, né, essa energia comum, né, essa energia arquetípica, né, que são padrões de comportamento, padrões do inconsciente que a gente internaliza ou mesmo age sem saber, né, isso acaba acontecendo, é involuntário isso, né, Jung acredita muito e descreve muito isso, a gente vê isso na prática, né? O famoso ponto cego, né, gente? A gente vai fazendo, não enxerga, não entende o que está acontecendo, tá? Então, Jung já descreveu isso lá atrás, Mary von Franz, discípula dele também, né? Também foi uma referência muito importante em relação à interpretação de sonhos e vamos dizer assim, tradução e compilação da obra de Jung também nos escritos alquímicos. Isso é muito importante também para nós aqui, tá? Porque quando os sonhos trazem símbolos, esses símbolos têm a ver com alquimia. Esses símbolos têm a ver com estas operações na psique. Ou seja, o que aquilo está querendo nos dizer para fazer aqui na matéria, para que a gente consiga passar de fase, entendeu? E para a próxima etapa, né? Então, esse é o ponto, tá? Muito bem. Olha, alguém fez uma pergunta aqui, ó. Zanon perguntou: por que eu tenho sonhos e lembro somente alguns pedaços? Não consigo lembrar por completo. Ótima pergunta. Quando o que tem que vir para a matéria? O que tem que vir aqui para o consciente, gente? É aquilo que a gente tem que tomar atenção. Então, se você não lembra de tudo, tá tudo certo. Por quê? O inconsciente, ele tá fazendo o trabalho dele ali. Ele tá realizando as operações. Só que tem alguns pontos que você vai precisar trazer para aqui, para a luz da consciência, para que você consiga efetivar isso. Ah, mas como assim? Né? De repente eu sonho lá com faca, de repente eu sonho com uma fratura, de repente eu sonho com um compasso. E isso significa separação, é uma separatio, o nome disso, né? Operação alquímica
do corte, né? Da separação de crianças. Isso significa que eu tenho que vir aqui e desenhar um círculo, né? Num papel? Ou significa que eu tenho que me separar da minha mulher, do meu trabalho, etc. Não necessariamente, não é no concreto, mas isso te faz o apontamento simbólico do quê? Que crença eu tenho que me separar, que eu estou relacionando com esse sonho. Tá? Então, por exemplo, digamos que seja no trabalho e você tenha lá um chefe que é um pé, né? Um chefe, entre aspas, tóxico. E ele te drena a energia completamente. Então, o que esse sonho indica, por exemplo, se você sonha, de repente, que você vê uma faca brilhante no meio de uma floresta? Só um exemplo, tá? Imaginário. Mas você lembra desse flash do sonho. Opa, significa que eu tenho uma operação de separação para acontecer aqui. Entende? Mas que separação é essa? Separação dessa energia do seu chefe. Do tipo assim, cara, você não vai entrar mais no meu campo. Eu não vou deixar mais você vir com essa energia para cima de mim. Entende? É nesse sentido. Aí, por isso, você lembra dessa parte. E aí, você tem que entender e executar isso nesse momento. Então, não se preocupe caso você não lembre de tudo e lembre de flashes. Inclusive, no grupo que a gente tem ali no Dreams, o pessoal coloca muito isso, né? Nossa, eu não lembrava de nada, eu não sonhava. Faz anos que eu não sonhava. Entra no grupo, dá 3 dias, sonha. Começa a sonhar. E aí, a pessoa começa a lembrar de flashes. E aí, ok, a gente consegue trabalhar em cima desses flashes com essa simbologia, porque a pessoa sabe o que está acontecendo com ela, né? Então, fica claro isso, tá? Então, continuando aqui, então, para a gente chegar nesse ponto desse entendimento, por exemplo, de flashes, fragmentos, ou, por exemplo, do que significam determinadas simbologias no sonho, em que contexto para aquelas pessoas, através de técnicas e conexões que a gente faz. Ou seja, conhecimento que a gente trabalha, conhecimento que a gente traz, que a gente vivencia, que a gente tem dentro de um ambiente onde as pessoas conseguem começar a entender aquela língua e aí falar a mesma língua. Ou seja, existe prática, existe o treino dessa linguagem, tá? Muito bem, então a gente tem algumas técnicas, a gente vai falar um pouquinho sobre elas hoje, não é o objetivo principal, mas é só vocês entenderem assim, imagina, cara, sonhar nada a ver, né? Não tô nem aí pro meu sonho, né? Sonhar é um compilado de coisas que o ambiente traz para nós. Gente, sinto informar, não é. Aliás, eu sinto não, eu acho maravilhoso te dizer que não é sobre isso, né? Que os sonhos trazem as respostas mesmo, tá? Então, a gente, desde, por exemplo, aqui, como eu coloquei de exemplo, né? Os símbolos que aparecem, a gente não compreende, tipo o Sol Níger, que a gente fala, né? O sol com uma bola preta no meio, né, tapado. Cara, isso é uma simbologia alquímica muito importante, né? É uma fase de morte e renascimento e de obscurecimento do masculino, né? Ou seja, é a mulher que tem um masculino que fica obscurecido. Aí você pode traduzir psiquicamente um pai ausente, uma referência masculina que não suportou ali. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode olhar sobre uma simples imagem que aparece, por exemplo, de relance um flash no sonho, tá? Agora, exemplo, a Mônica mandou aqui o sonho dela, ó. É do olho, né? Já falamos do olho, verdade, já tinha comentado. Deixa eu ver aqui nos comentários, se eu puxar mais alguns exemplos aqui, ó. Olha, vamos lá. Então, 3 vezes com a terra dos outros seres, né? Tá colocado ali, muito bem. A Luciana, sonhar muito com o ato sexual, né? Bom, isto significa coniunctio, tá? É a conexão, é a operação de conexão alquímica. E aí a gente tem que entender. Se, por exemplo, é com uma pessoa conhecida, o que significa isso? Que você tá colocando muita energia naquela, vamos dizer assim, naquela faceta da personalidade daquela pessoa, sabe? Então, é assim, o que ela representa para você, você tá jogando isso, você tá entrando em demasia nesta vibração, nesta percepção, sabe? Então, isso é uma coisa. Vamos ver aqui a Evelyn. Conseguia ver o rosto, bigode preto e outros brancos. Será que era? É um preto velho. Será que era um preto velho? Né, Evelyn? Pode ser, né? Muito bem, a Silvia já mandou aqui. Se alguém quiser mandar mais algum sonho, pode mandar aqui e aqui, ó. Aqui já mandaram um aqui, ó. Sonhar que a filha está grávida. Joia, outro símbolo importantíssimo, né? Dentro do contexto do que o inconsciente traz para nós, né? Gravidez, a gestação em si, nascimento, o parto, né? O sangue menstrual, o sangue, né? Que, vamos dizer assim, que vem fluindo, né, da mulher. Tudo isso, gente, representa um rito, né? E dentro desse rito do nascimento, o nascimento pode ser de várias coisas, não necessariamente é um nenê, né?
nascimento de um projeto, nascimento de uma nova estrutura psíquica, nascimento de um novo contexto. Realmente podem ser várias coisas, mas com qual energia? O novo. Vibração do que é o novo, da novidade, tá? Então, sendo assim, aí você fala assim, nossa, é a minha filha. Ok, então o que a gente tem que entender? Não é a filha, tá, Maria? Respondendo assim, não é a filha, é assim, quando a gente tem uma pessoa que a gente vê no céu, qualquer pessoa que seja que apareça, a primeira pergunta é, o que ela representa para você? Né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa, tá? O que ela representa para você? A primeira coisa que vem na cabeça quando você pensa em filha, entendeu? Aí você vai entender assim, isto diz respeito a uma parte da psique tua que você vê nela, tá? Nossa, cara, isso aí parece um pouco complicado, é muito difícil para mim e tudo mais. Gente, é o seguinte, eu vou falar para vocês. Sabe quando a gente aprende a ler? Sabe quando a gente aprende português, ou uma nova língua, ou inglês? Você tem um tempo inicial, que é um tempo de sedimentação. Parece que é difícil. E aí você vai começando a lidar com aquilo. De repente, quando você vê, você já está trabalhando em cima daquela linguagem. Você já consegue, inclusive, enxergar isso acontecendo aqui fora, aqui na 3D. E você começa a observar as coisas para interpretar dessa maneira também. Ou seja, é uma baita mão na roda, né? Você tem o inconsciente trabalhando a seu favor e não contra, né? Se a gente tem aquela questão do trabalho, entre aspas, aqui, contra, né? A gente tá jogando contra o nosso próprio time, o que acaba acontecendo? O inconsciente não nos deixa em paz. O que ele faz? Então, ou ele nos manda o mesmo tipo de sonho, na mesma pegada, na mesma recorrência, né? Sonhos recorrentes, o nome disso, tá? Então, ou ele faz isso com a gente, ou ele fica apresentando as coisas pra gente aqui no concreto. Sincronicidade, por exemplo. Sei lá, você vê lá, putz, queimou 5 eletrodomésticos na minha casa nessa semana. Nessa semana que eu tô numa vibe péssima, que eu tô pé da cara com alguma coisa, e eu tô presa nessa energia. Isso aí até me adoece. Peguei até uma gripe, baixei o campo, entendeu? Até isso acontece, né? Ou seja, até que você compreenda o que o seu inconsciente está falando para você, você vai seguir o que o inconsciente coletivo diz e você vai chamar isso de destino. Carl Jung fala isso com muita sabedoria. Ou seja, quando você tem essa linguagem na tua mão, você toma a rédea do seu destino. Simples assim. Simples assim. Por quê? Porque pelo menos agora você entende o que o teu self está falando para você. Ou seja, fica mais fácil da gente conseguir compreender quais são aqueles pontos de inflexão. Eu diria para vocês assim, até na vida, na nossa vida, tá? Parece uma coisa assim, ai meu Deus, que exagero. Não é. Pergunta para as nossas alunas mentoradas. Pergunte para o pessoal que está aí, está entendendo essa linguagem direito. Gente, isso aí muda a vida da pessoa, tá? Olha, mandaram vários sonhos aqui, vou ler mais alguns aqui. Vamos ver aqui, ó. Olha só, usando um aqui, ó. Sonhei que estava numa multidão e começava a flutuar. As pessoas ficavam chateadas e não aceitavam. Olha só, gritavam, brigando comigo. Veja só, flutuação nos sonhos são duas coisas, tá? A gente pode até colocar como, entre aspas, aqui, poder psíquico, ou seja, você dominando teu poder psíquico. Às vezes você tem alguma coisa aí e nem sabe que tem, né? E segundo, diz de sublimatio, né? De elevação do nível de consciência e olhar as coisas como observador. Sublimatio, operação do ar, operação alquímica do ar, né? E veja só, as pessoas lá embaixo não gostavam disso, né? O coletivo, né? Ou talvez partes da tua psique que são sombras, né? Pô, peraí, como assim você tá subindo aí e não tá, né? Não tá, ou não tá levando a gente, ou não tá. Então, ou seja, não ficavam legal com isso, né? Então, isso é algo até para a gente atentar e ver que contexto isso acontece, né? Por exemplo, o que aconteceu no dia anterior, se você está vivendo um período turbulento, tudo isso faz diferença, né? E é para a gente entender aonde essa pegada está colocada, né? Olha, alguém colocou aqui, ó, sonhado muito que estou em uma outra vida e no sonho sei que é uma vida paralela, porque eu penso nos... olha só, aqui já é outro nível de conversa, ó. Eu sei que eu estou sonhando, né? Isso é legal, isso é legal. Tem uma guerra, estamos sendo transferidos para outros lugares. É uma situação escondida essa transferência. Foi nesse lugar que ontem eu perdi a visão. Enquanto o sonho se desenrolava, fui percebendo essa perda. Mas eu estou sonhando com esse lugar há mais de 6 vezes. Olha aí, ó. Veja bem, Mônica.
Acho que é bom. Tem que entender o teu contexto, claro, né? Tem que entender se não tem uma guerra acontecendo em volta, em algum lugar, né? E se tem alguma coisa aí que possa estar. Ou mesmo não externa, mas um conflito interno, né? Esse é o ponto, tá? E a gente tem dimensões diferentes acontecendo aqui, né? Ou seja, existe uma parte que está consciente, que observa, que enxerga tudo isso, e uma parte que está ali no meio ainda, né? Tá na rodinha ali do hamster, entendeu? Então, o que que a gente precisa entender? Como é que eu fujo disso? Não é fujo, né? Mas aonde é a fuga disso? Por onde é essa estrada que você tem visto, tem entendido, né? É para sair desse lugar, né? Desse lugar de conflito, não é? Só que a gente precisa perceber exatamente aonde, como, tudo. Mas é recorrente, hein? 6 meses é sonho recorrente, tá? A gente precisa, né? Compreender isso aí. Vamos ver aqui, ó. Aqui mandaram alguns também, mas, ó. Sonhar com cobra, você sentir ela picando na sua mão e você sente dor. Bom, aqui é o seguinte, né? A cobra é polêmica, né, gente? A cobra é polêmica porque ela tem vários significados. Se você for olhar, né, no significado estreito da cobra, ai meu Deus, cobra, traição, veneno, doença, só isso, tá? Só que a cobra também é representação da Kundalini, vamos dizer assim, da energia do feminino de cocriação e da transmutação, né? A cobra troca de pele várias vezes durante a vida, né? Ela não cabe mais naquele lugar, ela solta aquela pele, né? Fazer que dizem que a gente fala, né? Solta aquela pele e a partir daquilo ela tem espaço para respirar de novo, né? E veja, a cobra te pica, você sente, ou seja, preste atenção, meu amor, né? Preste atenção. E na mão ainda, né, gente? A mão é o que faz o trabalho, né? A mão é o que constrói e o que destrói, é o que segura e o que solta, né? Simbolicamente falando, tá? Era uma cobrinha pequena. Eu acho que eu li esse sonho alguma vez e era verde essa cobra, né? Se não estou enganada, porque verde é cura, né, gente? Então, assim, a medida, né? A dose do remédio, do veneno. Não, como é que é? A medida entre o remédio e o veneno é a dose, né? A diferença entre um e outro. Olha, aqui sonho que eu estou num local, vou para um local e não consigo voltar. Bom, aonde é isso, Márcio? Em que lugar é esse? Que lugar psíquico é esse? Né? Teria que entender melhor o que ele tem de representação, porque tudo que a gente vê no sonho, gente, importa, tá? Tudo que a gente consegue tirar de informação é legal. Quanto mais informação a gente tem, mais rico isso fica, tá? Para a gente poder interpretar e entender, porque na verdade tudo tem simbologia. Tudo. Se você for observar, se você for traduzir, até mesmo aqui com a gente, né? O que acontece com a gente, tudo tem simbologia, tá? Olha, a Leia mandou aqui, ó. Sonhei que estava com meu irmão no meu carro, não consegui frear, caímos no mar e eu no sonho sentia e sabia que não íamos conseguir sair do carro. E aí surgimos num outro lugar normal, vivos. Muito bem. Primeiro, assim, pergunta importante aqui: quem está dirigindo esse carro? Você ou o irmão? Segunda pergunta importante: o que o seu irmão representa para você? É a primeira coisa que tem que vir, tá? Assim, o que vem na cabeça? Primeira coisa, tá? Carro é veículo, né? É como a gente transita na vida, na jornada, tá? E aí vocês caem no mar, o mar do inconsciente, né, gente? O mar, a representação do mar, classicamente, representa o nosso inconsciente de várias maneiras, né? Tem solútil também, a operação da água, de solução de crença? Tem, mas o mar, o oceano, por exemplo, nesse contexto aqui, possivelmente inconsciente, tá? De você ter descido para esse lugar, meio que no acidente, meio que caiu nesse lugar, né? Queda, tá? Quando a gente fala em queda, a gente tá falando em ir de encontro às sombras, né? Ou seja, tem que trabalhar material aí de algum jeito. É relacionado ao irmão, é relacionado à estrutura de vida, mas não é o irmão, tá? É o que ele representa para você. Qual é a parte dele que ou, né, te incomoda, ou de repente está junto com você, né? Às vezes é um estouro, às vezes é um ânimo, daí são muitas variáveis, tá? Mas você vê que lá no final o que acontece? Vocês ficam bem. No final diz, pum, então vocês já em outro lugar, né? Então é um sonho bem interessante esse se levar. E logo em seguida, acho que o mesmo sonho estava beijando meu ex-marido. Olha lá. Eita, já botou até um suador ali. Então é assim, o que ficou do ex-marido? É algum gancho, viu? Né? É isso que a gente tem que observar, tá? Ver se é no sentido de conexão ou não, né? Então são várias variáveis mesmo, tá? Certo, gente? Sim, é uma boa memória. Ok, joia, beleza. Lado financeiro. Mano, tá, entendi, o irmão. É isso que tá pegando, né? Vai descer, vai resolver alguma coisa nas sombras ali, é no inconsciente, mas depois vai dar tudo certo, né? Vai sair daquilo ali. É a questão de que. O ex-marido? Entendi. A pendência deve ser isso, tá. Mas, anyways, é sobre isso, entende? Então, você veja,
É um parágrafo e a gente tem várias informações. É um parágrafo e a gente consegue, às vezes, destrinchar vários nós, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, quanto mais a gente nutre o nosso inconsciente com esse material, mais afiado ele vai ficando. Melhor a gente vai compreendendo. Mais facilmente as respostas vêm para nós. O que acontece? A gente vai ampliando esse lugar, essa circuitaria aqui, ó, neuronal, que permite com que venham mais e mais downloads para nós. Tá, Carla, e qual é o ponto disso? É o que eu tenho bem colocado aqui, ó. Qual é o impacto na sua saúde, na sua vida? Então, é o que eu falei para vocês, né? Basicamente, a cura psíquica e a cura física, elas vão estar atreladas nisso aqui, gente. Então, veja, olha, eu sou médica, faz 21 anos que eu atendo, vejo pessoas todos os dias. Faz 21 anos que eu vejo coisas que a ciência explica, ok, beleza, maravilhoso. E 21 anos que eu vejo coisas que falam assim, mas como assim isso aqui está acontecendo? Mas como assim, né? Não fecha. A conta não fecha. E aí, a partir do momento que você desbloqueia esses outros níveis de entendimento para lidar com as pessoas que chegam até você, principalmente aquelas pessoas que têm sintomas recorrentes no caso da medicina, aquelas pessoas que têm vários sintomas, tal, ou não, mas não tenho isso, mas eu gosto dos sonhos, eu tenho curiosidade, ou seja, alimente o seu inconsciente com isso, com essa linguagem. Jogue mais e mais informação para ele, ao invés, por exemplo, de alimentar o teu inconsciente com informações como 15 assaltos hoje, não sei o que, tá. E a briga do Corinthians e não sei o que, tá. E nada contra o Corinthians, tá? Sou Zé, Corinthians, Santos, qualquer time de futebol. E é não sei o que, pá. Ou seja, quanto mais você alimenta o seu inconsciente com essa linguagem que te leva para um lugar de sobrevivência e urgência, menos lugar tem para os sonhos poderem trazer as respostas. E mais desconectado e automatizado a gente fica. E isso é muito interessante, né? Para algumas pessoas, para o sistema no geral. É muito interessante que a gente não entenda e não melhore aquilo, né? Porque assim, o que a gente faz? A gente usa bastante remédio, né? A gente usa um remédio para acordar, um remédio para dormir, um remédio, né, para ficar feliz, um remédio para não, eu tô muito ansioso, né? Ou seja, a gente se perde tentando achar uma cura que na verdade está dentro de nós. Só que óbvio, né? Se você tem uma questão de saúde que já está implantada aqui, que já está materializada, é claro que tem que tratar, não é? Só que saiba que existem outras camadas e quanto antes a gente acessa essas outras camadas, mais fácil fica, gente, tá? É isso que vai te trazer. As informações do inconsciente, elas vêm para a consciência e elas vão te levar, através disso, ao teu crescimento pessoal, transmutação e cura. É isso que acontece. É simples. Ah, mas e a medicina preventiva, e a medicina integrativa, a higienização? Todas elas agem de alguma maneira em algum desses pontos, talvez não com tanta profundidade. Por quê? Porque onde a gente trabalha nessas áreas? No concreto. Se alimente bem, faça exercício, durma direito, né? Desintoxique o cérebro, alimente sua mente melhor, né? Tudo isso faz parte desse tratamento. Mas saiba que a partir do momento que isso vai acontecendo, o nosso inconsciente vai se abrindo para nós. Ele vai abrindo um janelão para nós. Isso é maravilhoso, porque aí a gente consegue mais rapidamente chegar nessas respostas, não é? Certo? Bom, gente, tem algumas técnicas aqui de interpretação de sonhos para a gente comentar. O que a gente faz aqui, basicamente? A gente usa a técnica de Jung, né? Vamos dizer assim, tunada com algumas outras coisas, e o estudo da simbologia através de etapas, né? Vamos dizer assim, o que significa o nome? Então, etimológica, histórica, alquímica, psicológica, em relação a divindades religiosas, né? De outras divindades, de uma maneira ampla, tá? Porque se você estreita ali, você não consegue a resposta, tá? Bom, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tá fazendo sentido, gente, essas coisas que eu tô comentando com vocês? Toca vocês de alguma maneira? Você fala, nossa, putz, grila, é verdade. Ou eu não me lembro, tá? A Mônica já mandou um simzinho ali, né? Manda para mim aqui, ó. Manda para mim aqui no nosso... Aqui no Insta e manda para mim aqui no chat se isso tá fazendo sentido para vocês, se vocês enxergam vamos dizer assim, a utilidade mesmo, né, do nosso próprio inconsciente nas nossas respostas, né? Olha a pergunta, muito, Leila, joia. Oi, cara, oi! Tudo bem, querida? Bom, ó, Zanon perguntou aqui, ó. Na sua visão, os sonhos são experiências espirituais em outras dimensões? Zanon, às vezes sim, às vezes não, tá? Eu até vou já jogar aqui para baixo, ó, para mostrar para vocês. A gente tem os tipos de sonho, tá? Falar um pouquinho deles aqui, então, que acho que vai responder a tua pergunta, né? A maioria dos sonhos
Oi, tudo bom? Aí agora, a maioria dos sonhos, elas dizem respeito às coisas daqui, do mundano, mas em que sentido? O que a gente precisa trabalhar aqui para ir em direção à nossa individuação, ao nosso self, ao nosso eu maior, à nossa centelha divina, ao nosso imago Dei, né? Então esse é o ponto 1, tá? Esses sonhos são os mais frequentes. E só lembrando, né, gente, 99,9% dos sonhos ele tem a ver com a gente mesmo, tá? É com a gente, o perrengue é aqui, o que eu tenho que fazer aqui, nesse lugar e pá. Junto com isso, a gente tem outros subtipos, né? Então, por exemplo, os pesadelos, né? Pesadelos, eles são sonhos de alerta, tá? Mas como assim de alerta? Ai, meu Deus, alerta, vai acontecer uma desgraça, tá? Não, não é nesse sentido. Assim, tem gente que tem, né, sonho premonitório, é a minoria, tá? Mas a maioria das vezes o pesadelo, ele é um sonho de alerta em que sentido? É assim, ó, tem uma situação na sua vida que tá acontecendo, essa situação é complexa, você não tá dando atenção para ela, o inconsciente tá te dizendo assim, ó, deu, chega, não dá mais isso aqui. Deu para você. Entendeu? Então, assim, aquele sonho, por exemplo clássico, que já me contaram algumas vezes isso aí. Tô dirigindo numa estrada de noite, o carro perde o controle, eu não vejo nada, de repente, pum, eu bato em algum lugar e eu acordo. E eu sonhei isso aí 3 vezes no último mês. E aí, assim, a pessoa tá lá, por exemplo, com um problema de saúde que a pessoa não quer olhar, por exemplo, né? Tem sintoma, tem tudo e não quer buscar ajuda. O que esse sonho tá dizendo para ela? Cara, você não está no controle da sua vida desse jeito. A sua vida, né? Como você está transitando pela jornada, isso aí está em descontrole e isso vai acabar mal, entendeu? Do tipo, pare com isso agora, né? É assim, ó, é aquela parada abrupta, né? É cair na Nigredo mesmo. Ah, mas e aí eu vou ter que investigar isso e eu não quero, eu tenho medo de ver se eu tô doente ou não. Você vai ter que fazer isso. Entende? O inconsciente está dizendo para isso para você. Então, assim, mas às vezes eu não quero ver isso, eu não quero trabalhar essa sombra, sei lá, digamos assim, ó, eu fumei uma vida inteira e agora tô com uma suspeita de tumor de pulmão, mas eu quero negar isso até o fim. Entendeu? Não adianta. O teu sonho está dizendo assim, não faça isso. Pare com isso, porque isso não vai te levar para um lugar legal. Vai acabar mal, entende? Então, o pesadelo funciona assim. Tem que entender qual o contexto de vida acontecendo, tá? Os sonhos recorrentes, né, que são sonhos que a gente tem repetido, às vezes aqui, Mônica colocou um aqui, né, que estava tendo, né, com recorrência, alguém mandou também em algum lugar, hoje eu falei com a paciente hoje, que estava sonhando recorrentemente com o nenê, nascimento, mas o nenê precisa de mamar, o nenê precisa mamar, o nenê precisa mamar, ou seja, existe um projeto, alguma coisa nova que está vindo aí, precisa ser dada atenção, precisa nutrir essa ideia na psique, né, então nos últimos 6 meses ela vem sonhando com isso. Sonhos recorrentes é aquela história. Estão te dizendo assim, ó, volte nesse ponto aqui, ó. Você não vai conseguir evoluir para as próximas etapas enquanto você não resolver esse problemeta aqui, ó. Essa coisinha aqui, ó. Essa coisinha aqui com a sua mãe. Mas é com a sua mãe? Não, é com a mãe interna. Mas a representação da mãe interna aqui fora é a nossa mãe, né? É o arquétipo da mãe, né? Então, o que eu vejo na minha mãe que me incomoda? O que eu vejo da minha mãe que eu tenho que resolver? Qual é o daquilo? Você tem que se desvencilhar, por exemplo, né? Se separar, diluir, isso daí vai depender da operação alquímica que aparece no sonho, tá? Sonhos iniciáticos são aqueles sonhos que representam passagens, ritos, evolução, tá? Então, isso é outra coisa que são sonhos bem importantes da gente lembrar, né? Eles abrangem simbologia emblemática, geralmente, e definida, tipo menstruação, sangue, ritos como casamento, nascimento, né? Fim, né, do ciclo, né? Funerais, tá? E passagens a outras dimensões, né? Então, a gente tem também a representação disso no nosso inconsciente. Quando é assim, a gente está num outro nível de conversa ali, tá? Existe uma passagem, geralmente essa passagem é uma passagem de arquétipo, tá? O que é o arquétipo? O arquétipo é um padrão de energia e de comportamento que a gente tem, tá? Quais são os clássicos que a gente tem? Vamos falar da mulher, que é mais fácil, digamos, mais prático, né? A donzela, a rainha, aliás, a donzela, a mãe, rainha, anciã. Vamos resumir, tá? Resumir isso aí bem legalmente. Mas são esses arquétipos que e a gente passa por eles na vida. A gente passa por eles na vida. E quando a gente está passando de arquétipo, a gente costuma ter sonhos iniciáticos, tá? Então é legal. Bom, e muitas das mentoradas aqui não só têm o sonho iniciático, por exemplo, como menstruação, por exemplo, como inclusive acontece, elas chegam com disfunção, né, de ciclo e tal, e acabam, né, menstruando. Bom, sonho de cura, outro sonho maravilhoso também que acontece na nossa vida, né? Algumas vezes, eles são sonhos que a gente lembra muito bem, tá? Ou pelo menos daqueles pedaços da cura acontecendo, tá? Eles resolvem
padrões muito arraigados, enraizados e que costumam ser o final, entre aspas, aqui, cronológico de uma série de sonhos anteriores ou operações que vêm acontecendo, tá? Operações alquímicas, tá? Geralmente, quando você acorda desse sonho, ai, ai, é um alívio, tá? É uma sensação de alívio, tá? Vou dar um exemplo para vocês compreenderem do que se trata. Uma mentorada, há um tempo atrás também. O que que ela sonhava? Por mais, entre aspas, aqui, tá? Bizarro que isso possa ser, tá? Ela sonhava que ela via ela própria debaixo da terra em uma árvore, né? Que aquela versão dela tinha finalizado, ou seja, ela sonhou que ela finalizou o ciclo aqui, tá? E o que que acontece? E aí ela acordou, apesar de tudo, né? Ela acordou muito bem. Por quê? Porque ela sabia, porque, claro, ela já estudava essa linguagem aqui com a gente. O que ela entendeu? Aquela versão dela se foi. Aquilo que estava segurando ela aqui, que estava disputando a vida dela aqui, morreu, foi embora, entendeu? E aonde ela estava, né, nesse lugar? No pé de uma árvore, né? Gente, a árvore são vários símbolos para ela, né? A árvore, ela tem a conotação de sabedoria, conhecimento, é o próprio self, né? A individuação, né? A gente tendo as raízes para baixo, né? Bem implantadas e subindo até os céus, né? Ou seja, o caminho de individuação se faz através disso, né? E ela representa isso. Então, para ela, foi um sonho maravilhoso. E aí, quando ela me contou também, até chegamos a se emocionar. Porque era uma situação difícil, já vinha há um tempo, e naquele dia acabou. Naquele dia, pronto. Ela resolveu. Aquela parte dela não pertencia mais a ela. Tudo isso simbólico, tá? Faz sentido, gente, isso para vocês? Vocês conseguem compreender essa diferenciação? Porque todo mundo fala assim, ai, meu Deus, fala, né? Aquela coisa, meu Deus, socorro, terrível. Mas na psique, não necessariamente é isso, tá? Ou quando você sonha, ai, meu Deus, fulano, morreu, fulano, tava, né? Passou daqui para outra, né? No meu sonho, né? Ah, é um acidente horrível, tá, tá, tá. O que que acontece? Não necessariamente significa isso, tá? A gente tem que entender o que que aquela pessoa representa para você e aquilo ali em você foi. Tchau, entendeu? Então, isso chega a ser até um grande alívio, né? Na verdade, dependendo do contexto, claro, né? Os grandes sonhos são aqueles sonhos aonde, aqui sim, ó, a pergunta do Zanon. São aqueles sonhos que a gente sim faz contato com as nossas instâncias superiores. Aqui sim, né? Guias, instrutores, tá? A gente ir para outras dimensões, sim, né? Esses são os grandes sonhos, a gente fala. A gente tem troca de informação com essa galera. Isso é muito legal, muito importante quando acontece, tá? Sabe aquele sonho, às vezes, que você teve lá, sei lá, faz 15 anos atrás, você lembra dele como se tivesse sonhado ontem? Esse é um grande sonho, sabe? Quando você encontra pessoas que você não sabe quem é, ou algum determinado lugar, etc. Então, depende muito de onde você veio, na verdade, né? Mas esses são os grandes sonhos. Então, esse sim, tá? Junto com isso, a gente tem também, daí já numa categoria mais, né, específica, os sonhos premonitórios, como eu falei, né? Tem gente que tem mesmo, né? Tem essa facilidade, né? Quando é assim, o que acontece? A gente se vê em terceira pessoa, geralmente, no sonho, quando é assim, tá? Não é. Você não está participando diretamente daquilo, você está observando a situação, você está de observador da situação, tá? Ah, mas todo sonho que eu for observador, geralmente, necessariamente é um sonho premonitório? Não, nem sempre, tá? Depende muito do contexto. Ah, meu Deus, o que que eu faço com isso? Que eu sonhei com isso? Isso geralmente te dá aquela sensação de o que que eu faço com isso, né? Falo para alguém, etc e tal. Assim, gente, a gente não tem ação direta, né, sobre a vida dos outros e a escolha dos outros, né? Por mais que a gente ache que tem e tal, muitas vezes é aquela questão do controle que a gente sempre fala, tá? Então isso pode até bugar a cabeça da gente, né? Mas é um assunto mais profundo, né? Não dá pra gente falar aqui nesse... Mas só saiba assim, a minoria das vezes é isso, tá? E os encontros multidimensionais, né? Aí sim, né? Com mediunidade, às vezes a gente encontra, sim, né? Familiares, às vezes gente que já foi, né? Que volta pra falar alguma coisa, depende da tua crença, tá? Depende da tua crença, daí, do que você acredita, né? Questão mesmo de religiosidade versus espiritualidade, né? Não é o nosso objetivo. Mas assim, fato é que existem pessoas que têm essa mediunidade e que acabam tendo sim, tá? Esse contato, às vezes vem instrução, né? Às vezes vem liberação, tá? Depende muito, certo? Então, esses são os tipos de sonho. Ó, alguém mandou aqui, ó. Eu sonhei essa noite com duas mulheres me falando que estão o quê, Michele? Que estão o quê? Complete a sentença. Muito bom. Mas, bem, esse entendimento, gente, ele facilita muito esse entendimento didático que eu tô falando para vocês. Assim, querendo ou não, tem uma certa didática isso, né? Confere, gente?
Só para entender? Sim. Por quê? Essas mensagens, elas são relacionadas à quebra de padrão de adoecimento, né? Que passeia por muitas outras instâncias, além da fisicalidade. Ah, a Michelle mandou. Olha só. Eu sonhei esta noite com duas mulheres me falando que eram minhas ancestrais. Elas apareciam em preto e branco e eu pedia para elas irem embora. Certo, muito bem. Duas mulheres feminino, né? E olha que interessante, duas mulheres, ou seja, facetas do feminino, ancestralidade, tá dita, né? Aí, então existe uma questão a ser olhada aí, e o preto e branco, né? Ou seja, dualidade. Por isso que eu digo, duas mulheres, elas me falaram, eu peço para elas irem embora. O preto e branco tem a dualidade e o preto e branco tem vamos dizer assim, a representação da nigredo e da albedo, que são duas fases alquímicas, tá? Nigredo é a fase, é a noite escura da alma, né? É aquela fase que a gente, vamos dizer assim, vai lidar com os nossos, entre aspas, assim, aspas, demônios, né? E a albedo é a fase de clareza mental, daí é a fase que a gente está saindo desse lugar de lidar com a nossa sombra, com aquelas coisas que a gente não gosta, não quer ver, não é meu, não quero nem saber disso aqui, só que na verdade você tem que integrar isso, não adianta, sabe? E a albedo já é a fase de clareza de visão. Opa, não, tô enxergando isso aí, eu já entendi. Então, assim, eu vou soltar esse padrão, eu não quero mais esse padrão na minha vida. Entende? O padrão que tá te levando para a noite escura da alma, para a negreza. Como se fosse ali, entre aspas, vamos colocar assim, maior ou menor estado, os estados de depressão, né? Não que seja, tá? Diagnóstico, é só uma terminologia. Ó, e elas falavam que não iam embora porque não sabiam para onde ir. Ou ia, mulher. E eu pedia para elas irem embora. Precisa ter uma conversa com elas, hein? Ancestralidade. Entender o que que elas estão fazendo ali, sabe? É conversa mesmo, sabe? Assim, honrar, às vezes, ritualizar, sabe? É, foi bem claro. Antes de dormir, eu estava olhando a apometria, entendendo como funciona. Eita, olha, talvez, pronto. Acho que já está aqui o negócio. Você estava olhando, você chegou a fazer a apometria ou não? Porque se você não fez, acho que talvez você precise fazer para entender, para apontar o caminho para elas. Entendeu? Na verdade é isso. É questão de honrar, né? Honrar a ancestralidade. No sentido assim, às vezes é ritualizar mesmo, sabe? E aí a gente entra em contato e elas dão a resposta daí. Ou pelo menos você libera, às vezes, sabe? Então, você vê, até parece um bando de aleatoriedades, mas não é. Então, então eu vou te falar que talvez seja isso, viu? Talvez seja o caminho para essa liberação. Pode ser que sim, né? Dá uma olhada mais aprofundadamente, tá? Mas a apometria ajuda nisso, faz nisso, sabe? Vai ser o caminho, elas não sabem como ir, você precisa dar uma ferramenta para que elas possam, entendeu? Esse que é o ponto, tá? Importante isso, certo? Gente, de nada, imagina. Que bom, viu? Pensa nisso, tá certo, é isso aí. Pessoal, se você sonha muito, se você sonha pouco, se você lembra só de flashes, é o que eu falei para vocês. Eu, quando eu comecei, é claro que eu não sabia dessas coisas tudo, né? É lógico que isso aí demanda muito estudo, aprendizado, aplicação prática. Mas hoje eu consigo entender, enxergar e trabalhar, talvez aí até num ponto, né, vamos dizer assim, de canal mesmo de resposta. Por quê? Porque eu consigo compreender a importância disso, gente. A importância disso na vida. Quem tá aqui comigo, ficou aqui até o momento, considera que, porra, realmente, sonhos, nossa, cara, isso pode ser um canal importante de resposta na minha vida, né? Eu posso ter muitas respostas que eu não tive, às vezes, por anos, décadas, às vezes, fazendo lá, né? Às vezes, assim, múltiplas terapias, ou mesmo psiquiatra. Não quer dizer que não precisa deles? Não, não é isso. Mas às vezes isso chega no limite da ajuda. E muitas vezes quem chega para nós está nesse lugar, né? Já fez, já tal, tentou, pai, não deu jeito, tá? Então, se você está aqui comigo, você compreende o quanto o inconsciente é rico de respostas para nós e o quanto isso pode facilitar a nossa vida e nos ajudar na jornada de cura, eu vou falar para vocês. Eu também vi isso, eu também entendi isso. A gente já tem um grupo de interpretação de sonhos e simbologia, tá? Nossa, podem virar uma chave, não, né, Maria? Podem virar muitas chaves, de fato, né? Chave da nossa vida. Vou dizer para vocês, eu comecei o Medicina Simbólica aqui, eu abri o Instagram aqui, eu nem tinha Instagram ali, né, assim, pessoal, nada, não fazia nada aqui. Mas eu tive um sonho iniciático. E no dia que eu tive esse sonho,
Na manhã seguinte, eu falei, ok, eu entendi. E eu abri o canal aqui no Instagram da Medicina Simbólica para trazer essa informação e trazer a possibilidade das pessoas se aprofundarem disso dentro dos nossos programas em relação ao entendimento do quanto os sonhos nos ajudam na vida. E veja, isso aí mudou minha vida. Isso virou uma baita de uma chave na minha vida. Hoje eu digo, né? Hoje eu realmente saí de sobreviver. Eu estou vivendo hoje. E eu quero a mesma coisa para vocês, né? E às vezes a gente tá preso num lugar e não consegue chegar nesse ponto de destrinchar, né? E a semana passada eu fiz uma pesquisa aqui no nosso Insta, perguntando para as pessoas quanto tempo elas estavam aqui, como é que era o nível de entendimento delas e tudo mais. E eu vi que muita gente é nova, né? Muita gente está chegando agora aqui. Então, o que eu fiz a partir disso? Eu falei assim, bom, então o que eu vou fazer? Vamos tentar trazer essas pessoas para um lugar onde elas comecem a aprender essa linguagem e tenham um entendimento disso. E de que forma? Através da criação de uma comunidade. Ou seja, a gente já tem o grupo, que é uma comunidade, que é o Dream Sessions, já está funcionando há um ano, já tem 12 livros lá, já tem glossário, tem tudo isso. E o que eu decidi fazer, então? Eu decidi abrir esta comunidade para que as pessoas que estão chegando possam se familiarizar com isso também, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil, né? E aí, a partir do momento que vocês vão ganhando esse corpo, vocês vão vendo quanto isso pode ajudar vocês, não só na parte de padrão de comportamento, como também na parte das doenças mesmo, né? Dos sintomas, exatamente, tá? Então, eu abri a possibilidade da gente ter a nossa comunidade, a chave e os sonhos, tá? Essa comunidade, como que ela vai funcionar? A gente tem um grupo que vai ser esse grupo do Dreams ampliado. Então, vocês já vão pegar as coisas que tem lá para estudo, né? Algumas das sessões que são as mais básicas para estudo. Junto com isto, a gente vai ter duas sessões por mês, então, sessões quinzenais que são dedicadas a gente falar sobre. Isso aqui que eu fiz agora, né? Tipo, a pessoa joga o sonho, olha, aconteceu isso, então vamos pegar esse sonho aqui, 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 aqui. E aí o que acontece? Você pode abrir e falar, porque você está dentro de um grupo, né, fechado, então você pode abrir e falar, você vai poder falar do contexto, entender, como se fosse um hot seat mesmo, tá? Junto com isto, a gente tem ainda aulas de técnica de interpretação de sonho para que você consiga trabalhar isso dentro de você. E o mais importante de tudo, né, gente, é um grupo de WhatsApp que funciona direto às 24 horas para mandar os sonhos, tá? Mandar e ter os sonhos interpretados. Ah, mas quem que vai fazer isso, Carla? Eu mesma lá na comunidade. E os hot seats vão acontecer quando? Comigo, a cada 15 dias. Aí você pode estar se perguntando, nossa, mas é uma mentoria isso, né? Sim, acaba sendo, é uma comunidade, na verdade. Por ser uma comunidade, qual é a grande vantagem dela? A acessibilidade de valor. Então, como é que vai funcionar isso? A gente vai ter 2 níveis de entrada na comunidade. Se você estiver aqui no Insta e digitar nível, você já vai pegar as 2 possibilidades. E aqui eu vou mandar para vocês também agora o link para que vocês vejam. Mas quanto que vai... Pô, cara, quanto que é o valor disso aí? Então assim, ó. Primeiro precisa entender uma coisa. O valor desse entendimento e das chaves que subiram na tua vida e o quanto te liberta, nem tem, né? Não precisa nem falar. Esse valor é incomensurável. O fato é que funcionando como uma mentoria em grupo quinzenal, daria tranquilamente para cobrar R$ 899 aí por mês. Só que o que acontece? Claro que eu não vou fazer isso, claro que eu vou facilitar muito para vocês, e a gente vai ter 2 opções nisso aí então, tá? As opções são, a gente vai ter uma possibilidade, que é o nível 1, onde a gente vai ter um valor de R$ 197 mensais. Você pode entrar um mês, ver como é que é, gostei, é para mim, quero fazer, vou ficar, não quero, cancela, tranquilo, tá? E nesse setting, que é o setting básico, é o nível 1, o que a gente vai ter? A gente vai ter o grupo com funcionamento 24 horas, com o Tira Dúvidas, as sessões em grupo, 2 sessões com hot seats e os materiais da plataforma, tá? O nível 2 já vai ser o nível que a gente vai poder trabalhar a mesma coisa no sentido, a gente vai ter o grupo de interação do mesmo jeito, você vai participar das sessões quinzenais do mesmo jeito, e você ainda vai ter uma sessão individual de 40 minutos por mês comigo, nesse período que você tá ali. Ah, eu quero todo mês, eu quero ter uma sessão com você para conversar. Então, sendo assim, você vai poder utilizar a comunidade como uma ponte para a gente poder fazer uma sessão individual de 40 minutos. Então, nesse setting, o valor vai ficar R$ 497 mensal. Também a mesma história. Você pode adquirir agora e vou ver, vou testar, vou ver como é que é, vou ver se eu gosto. Ah, não gostei, quero ir embora. Tudo bem. No outro mês, tranquilo. É só avisar.
sem problema nenhum, pro nosso suporte, tá? Então eu tô abrindo as vagas dessa comunidade assim, por quê? Porque eu vi que tem muita gente que tá chegando e que precisa trabalhar esse entendimento com mais profundidade um pouco. Ó, a Leia aí, ó, por exemplo. Exato, Leia. É para vocês, é para quem está chegando. Se você já tem uma experiência, quer entrar no grupo para melhorar, para afiar o machado, como eu digo, óbvio, maravilhosamente, são muito bem-vindos todos que estarão com a gente aqui. Mas eu digo para vocês assim, o valor disso aí, eu nem digo, gente, é inestimável isso, é inestimável, tá? O quanto a gente ganha, o quanto a gente consegue trazer para nossa vida de clareza e cura, não dá nem para falar. Tanto que eu tenho aqui alguns depoimentos, até deixa eu mostrar para as mulheres aqui, o quanto na vida propriamente isso traz de clareza. Muitas vezes é um ponto cego que você não está enxergando. Pessoal do Insta que quiser acessar esses links, é só digitar nível, tá? Aqui que você vai diretamente conseguir estar lá, tá? De acordo com o que o pessoal coloca muitas vezes, a gente tem a possibilidade de, às vezes, até trabalhar curas que não são nossas. Curas que são, por exemplo, familiares, são curas ancestrais mesmo, sabe? Só que a gente consegue trabalhar em cima disso, resolvendo a nossa parte, né? Não é a parte dos outros, é a nossa parte. E quando a gente resolve, né? A nossa parte, isso melhora o entorno também, tá? Muito bem. O link vai estar disponível, gente, tá? É digitar nível aqui que vocês conseguem acessar. E quem tá aqui, ó, alguém mandou um sonhão aqui, deixa eu ver, peraí. Vamos ver aqui, ó. E se tiverem dúvidas também, gente, podem mandar, tá? Dúvidas, se tiverem dúvidas sobre a comunidade, como é que vai funcionar, como não vai. Olha, Mônica, a Mônica aqui, ó. Há alguns anos eu sonhei que seguia por uma estrada bonita. Eu sabia que estava sonhando, porque eu sempre me vejo descalça. Reconheço estar em um sonho. Ah, é um sinal. Pé descalço é um sinal. Ah, entendi. Já tem um código já. Uhum. Vamos ver lá. Estrada bonita e tal. Sempre vejo descalço. Reconheço estar em sonho. A estrada antes ampla começou a funilar até me levar a um beco escuro, frio, com paredes cobertas de musgo. Túnel, né? Como se fosse um túnel que leva para um beco. Vai afunilando. No fim do beco havia uma escada e eu estava exausta. Escada para baixo ou para cima? Que ia fazer para cima, subir a ascensão. Eu estava exausta, até respirar me fazia sentir dor no peito. Mesmo assim, eu subi a escada, quase me arrastando. No topo estava a Maria Padilha. Olha que lindo, que mistério. Nossa, é como se fosse um renascimento, hein? Praticamente. Num outro nível, né? Vai para um túnel, né? Vai para um túnel, vai para a escada, um beco, a funila, um beco, é isso? Como se fosse um canal do parto. É a simbologia disso, né? Mas daí você sobe, entendeu? É isso, é um renascimento. No outro nível de consciência. Maria Padilha tá lá te ajudando, te dando a mão, literalmente. Que coisa linda. Vamos ver aqui, ó. Perguntei se ela poderia me ajudar, e ela fez sinal para olhar para trás. Ao me virar, vi uma jovem cigana ajoelhada. Perguntei quem era ela. Ela respondeu que era que eu mesma perguntasse. Desci as escadas, me ajoelhei e perguntei o nome. Quando ela disse o nome saiu de sua boca em letras douradas. Ai, que lindo! Voltei a Maria e perguntei o que aquilo significava. Ela me disse que quando a cigana estivesse vestida, eu me ergueria novamente. Mulher, a cigana é você, né, meu bem? Basicamente é isso. A cigana é você. Me fala. É você, claro que é, lógico. Viu? Mas me fala uma coisa, qual era a palavra que saiu? Você conseguiu entender? Conseguiu? Manda aqui. Importante. Pessoal que quiser, entrando agora, que quiser entrar na comunidade, gente, eu tô abrindo as vagas para a comunidade, a chave e os sonhos. Nissa a palavra. Você já procurou o que é? E o que é? Você descobriu o que é? Pode falar, claro. Fala que eu vou traduzindo aqui. Deixa eu abrir aqui. Pode falar. Então, quando eu subi novamente a escada e ela me falou isso, eu falei o nome. E ela falou assim: então, esse é o nome dela, quando Aham, ela esteve viva. aham, Mas como isso foi? Eu tenho 60 anos, né? Isso aham. aconteceu quando eu tinha 30 e poucos anos. Não tinha internet naquela época, tá, gente? Não Sim, tinha nada. E ninguém conhecia quando esse nome. Ninguém sabia. ninguém conhecia.
Eu procurei em vários terreiros, várias Uhum, entidades espirituais, até uhum, em grupos de ciganos. Se alguém sim. conhecia uma cigana Uma antiga com cigana nome chamada Nissa, chamada Nissa. com dois S's. Sim, Nissa. Uhum. É, Nossa, alguém conhece aí esse nome? Nissa, pode mandar aqui, ó, que é o nome que saiu da boca de uma cigana em Dourado, no sonho, num grande sonho aqui da Mônica, que ela estava falando. Ela teve esse sonho há 30 anos atrás, só para explicar para o pessoal aqui, é, né? é. Uau, E aham. aí, E a é, cigana eu, é ela, tá, eu, gente? Só para saber. e aí eu fui pesquisar há alguns anos, não faz muito tempo isso não. Eu falei assim, vou ver de novo, né? Não Aham, lembrava mais o sonho, mas um dia eu acabei lembrando. sim. E aí eu fui pesquisar já com internet, Uhum. e aí eu descobri que existiu uma cigana Nissa, que nasceu em Madrid Ah, e que casou com o cigano Natan, uhum. e eles foram com a caravana e se estabeleceram em Barcelona. Sim, se estabeleceram em E, Barcelona. A cigana existiu, casou com um e, espanhol, se estabeleceu em Barcelona, ela explicando o sonho, gente. Estou traduzindo é, aqui, pessoal. e em 1500 ela teve um filho que Aham. hoje é conhecido como Cigano Pablo, que era O casado com a cigano Sarita. Pablo. É, Uau, ele é famoso, gente. Sim, e, e eles são pais da cigana Rosita. da Ela cigana era avó da cigana Rosita. Rosita. Nossa, mulher. Em Nem vou falar, 1500 né? isso. Nem vou falar. Sim, O amada, é você, né? É você. que eu faço com isso? Você estuda, eu ia falar, você entra para a comunidade para entender qual é o rolê, porque tem muita coisa nesse sonho, explicando esse sonho, né? Hum, Ele é um grande sonho, né? Ele é um grande sonho, porque você lembra até hoje dele, né? Falando aqui da parte sim, técnica, tá? nunca É, consegui esquecer. como é? Nunca consegui esquecer. Exato, é um grande sonho, um Todo grande mundo me sonho. falava assim: vai ver que você entendeu errado, o nome não era Não, Nissa, era não. Nisa, porque tem uma cigana Nisa, Aham, né? aham. Neuza. Eu falei assim: não, gente, eu tenho certeza, eu vi as letrinhas saindo da boca dela. Não, mulher, é ela mesma e tem relação com você, ancestralidade, né? Então, possivelmente tem alguma coisa relacionada a você diretamente com isso, né? Claro que depende da crença, né? Depende se, eu acredito, né, em reencarnações ou não e tudo mais, aí é muito variado, né? É, depende muito da tua crença, como eu te falo. Mas, nitidamente, o que que acontece? Você recebeu instrução nesse sonho, instrução de Maria Padilha num nível superior ali, né? Ou seja, andando por uma estrada bonita, isso afunila, isso vira um lugar com musgo e tal, vira um beco, ou seja, é um fim de linha, né? Isso tuneliza, né? Afunila, né? Por isso que eu falo em renascimento, entende? Isso é uma dinâmica comum nos sonhos, né? Da gente ter como renascimento, né? Olha lá, a Maria achou uma cigananiça lá, ó. Então, tá vendo? Exato. E aí, o que que acontece? E a partir do momento que isso afunila, você ascensiona. Você vai para o próximo nível, né? Você sobe e lá no fim dessa escada tá quem? Uma entidade, a tua instrutora, Maria Padilha, né? A energia dela, tá? E quando a gente fala nisso, instrução é nesse sentido, né? Quando aparece entidade, divindade, é a energia daquela entidade, né? E ela que te instrui a você entender, vamos dizer assim, o que você faz com isso aqui, então, né? Eu desço para ir de encontro a ela, entendeu? Então é muito assim, emblemático esse sonho, né? É buscar informações a respeito disso, porque deve ter uma relação com a tua ancestralidade, sem dúvida nenhuma, tá? Eu acredito, né? Agora, claro, os tempos são outros hoje, mas esse é um grande sonho, sem dúvida nenhuma. É isso que eu digo. É muito, gente, o inconsciente ele não dá ponto sem nó, gente. Possivelmente, agora é o momento de você saber isso. Agora é o momento de você buscar ir a fundo disso. Talvez agora se desvencilhe algum nó mais complexo que você consiga lidar com isso agora, entende? Nesse sentido, sabe? Isso é o mais crítico, tá bom? Te digo, mulher, vamos estudar, vamos entrar na comunidade, entra um mês se for o caso, se quiser entra para fazer a sessão, mas por que que eu digo isso? Porque o inconsciente, o teu inconsciente fala muito com você, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, o inconsciente, o teu fala muito com você. O Zanon é outro ali que tem, né? Tem algum poder psíquico no meio do caminho aí, com certeza, né? A Cristina sou eu com a filha e tal. Eu recomendo, eu sou suspeita, né, gente? Eu recomendo amplamente que vocês se aprofundem nessa linguagem, entendam o quão importante isso é, e o tanto de virada de chave que a gente tem na vida, gente, tá?
Quem tá aqui no Insta, se quiser participar da comunidade, como eu falei para vocês, são 2 níveis. Nível iniciante, a gente tem a comunidade para tirar dúvidas, para você mandar teus sonhos lá, a gente vai interpretando, vai estudando junto essas simbologias, eu vou trazendo para vocês o material, atualização na plataforma e sessão quinzenal em grupo a gente tem. E para quem quiser uma sessão individual junto comigo ainda, além das sessões em grupo do material e do grupo, né? O que a gente faz? A gente faz essa consulta individual e é o nível 2 aí, tá? Ah, Henrique, ok, de nada, ok, beleza, Maria Cristina, joia. Então, para vocês, gente, eu deixo aqui esse convite. As vagas na comunidade, elas são limitadas, né? Porque sou eu que vou atender todo mundo lá. Ou seja, não posso, né, deixar lá 100, 200 pessoas entrarem. Então, quem pegar as primeiras vagas, é óbvio, vai acabar tendo prioridade. É lógico, tá? Eu vou deixar essas vagas abertas, pelo menos até amanhã, né? Então, quem for entrando, já está entrando no grupo, já vai começar a trabalhar. E, inclusive, amanhã, 17 horas, a gente tem a nossa primeira sessão. A gente tem... Primeira sessão não, vai ser sessão, na verdade, é a Dream Sessions, que já é uma sessão que acontece quinzenalmente há mais de um ano. E aí, quem entrar na comunidade vai estar participando dessa sessão com a gente já no dia de amanhã. Então, se já tem sonho guardado, já tem coisa mais complicada, coisa para otimizar, já vai mandando lá, que aí amanhã a gente vai destrinchando esses nós. Combinado? Tem alguma dúvida, gente? Alguém alguma dúvida em relação a o quanto isso pode te ajudar, o quanto isso pode, muitas vezes, desbloquear coisas aí, ó, até ancestrais, né? Muitos mandaram aqui de ancestralidade, né? Nesse sentido, aqui no Insta, né? Se vocês estão aqui agora, chegando aí, tem vagas abertas para nossa comunidade, então é só digitar nível. E quem está aqui, vou mandar o link de novo, para quem está aqui com a gente aqui no Zoom, né? Essa aula do Zoom ela vai ficar disponível somente até amanhã. E depois disso... Opa, peraí que eu estou abrindo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Aí, ó. Acho que está funcionando aqui, ó. Eu pego para vocês aqui, eu encaminho a mensagem novamente para vocês aqui, tá? Se alguém não conseguiu pegar o link, eu já vou mandar aqui para vocês, certo? Combinado? E quem está aqui, se quiser participar da comunidade, a comunidade A Chave e os Sonhos, que é um grupo de estudo de simbologia de sonhos, sessões quinzenais e inclusive uma sessão individual com a gente no nível 2, é só digitar nível que você vai acessar as possibilidades aí com a gente, certo? Combinado, gente? E aqui do Zoom, pessoal, tudo bem? Alguma outra dúvida? Fez sentido para vocês, gente? Vocês veem a importância disso? Quanto isso pode, né? Talvez aí mudar o nível da nossa vida, né? Em várias instâncias, desde o ponto de vista sutil até mesmo o ponto de vista concreto, né? O quanto sofrimento a gente evita, na verdade, né? Se a gente consegue entender esses sinais, né? Aprender essa linguagem simbólica, porque a gente traz isso para cá, a gente traz isso aqui para a matéria. E aqui na medicina simbólica, como que a gente usa isso amplamente? Primeiro, entendendo os sintomas. Depois, entendendo as sincronicidades que advêm muitas vezes e a pessoa não percebe. E lá, em última instância, o que acontece? Desbloqueio do nível da conversa do próprio inconsciente, né? Os sonhos falam com a gente. E a conversa dos sonhos é a conversa do nosso eu superior, é a conversa do self, né? É a conversa daquele nosso eu que já passou pelos perrengues. E traduzir essa resposta para cá, para você não sofrer, talvez, tudo aquilo no mesmo caminho que essa versão lá da quinta dimensão ou mais para frente passou, pô, dá um refresco aqui nessa 3D, né, gente? Porque já tem perrengue bastante aqui pra gente lidar, né? Então, se a gente conseguir encurtar esse caminho para muita coisa, vai valer muito, né? Combinado? Quem tá aqui na live, se quiser, então, pode digitar nível, que vai chegar, vai conseguir acessar. E aqui com a gente é só acessar os links, combinado, gente? Joia? Beleza, então. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, com a Medicina Simbólica. Então, não esqueçam, as vagas vão estar abertas, mas são vagas limitadas, porque sou eu mesmo que vou atender lá na comunidade, então eu não vou conseguir dar uma vazão a muita gente. Então, ou seja, quanto antes você entrar, antes a gente vai começar a trabalhar dentro das suas possibilidades, certo? Combinado? Então tá joia, gente. Beijo, espero vocês lá, tá bom? É aquela história. Até quando a gente espera, é até quando a gente acaba sofrendo.